A lendária cidade de Troia. Só de ouvir esse nome, a gente já imagina uma guerra épica, heróis imortais, né? Mas a verdade sobre esse lugar, bom, ela é bem mais complexa. E, quem sabe, até um pouco decepcionante. Vamos mergulhar nessa história. Olha, começar falando de decepção pode parecer meio esquisito, eu sei. Mas é exatamente esse o ponto de partida perfeito. Porque é nesse espaço, nesse vão entre a Troia que a gente imagina, aquela dos poemas de Homero, e a Troia que existe de verdade, de pedra e poeira, que mora o fascínio e toda a controvérsia dessa história. Pensa só, de um lado, a gente tem a lenda. 1000 navios gregos, um cerco que durou 10 anos, heróis que pareciam deuses. E do outro lado, a realidade. As ruínas de uma cidade pequena, na verdade, um campo silencioso lá na Turquia. Então fica a pergunta, qual é a verdadeira força de Troia? A resposta não está nas pedras não, está nas histórias. E é por isso que, mesmo que as ruínas não sejam tão imponentes, a força de Troia continua intacta. Ela vive nas histórias humanas que Homero guardou pra gente na Ilíada. E o mais curioso é que algumas das passagens mais tocantes vêm do lado dos troianos, sabe? A perspectiva de quem na história era o inimigo. É que no meio de toda aquela história de deuses, de batalhas, de guerreiros, tem uma cena que é tão, mas tão humana que chega a arrepiar. É o momento em que Heitor, o grande herói de Troia, se despede da sua esposa Andrômaca. Um momento super íntimo que a gente pode imaginar que se repetiu várias e várias vezes durante aqueles 10 longos anos de guerra. E a cena continua. Heitor vai se despedir do filho, um bebê, mas o menino começa a chorar, desesperado. Ele não reconhece o pai. Ele só vê aquela figura assustadora com aquele capacete de guerra medonho. De repente, o que era um momento de carinho vira quase uma cena de terror para a criança. Só que aí acontece uma coisa linda. Heitor e Andrômaca, eles riem. E essa risada muda tudo, quebra toda a atenção. Heitor então tira o capacete, coloca no chão, a guerra tá lá fora, esperando, mas naquele instante, só por aquele instante, a família tá segura. E nesse momento, super emocionado, Heitor faz uma prece. Ele pede aos deuses que o filho dele viva, que um dia governe uma Troia em paz, e que seja um governante muito melhor do que ele próprio foi. E é aí que bate a ironia trágica da coisa, né? Porque a gente que conhece o final da história sabe que nada daquilo vai acontecer. A prece não vai ser atendida. Troia vai cair. Essa história do Heitor é quase um presságio do que aconteceria com a cidade inteira. Porque depois da guerra, o destino de Troia foi tão trágico quanto dos seus heróis. Ela foi, aos poucos, sendo apagada do mapa, quase esquecida pela história. Então a cidade foi saqueada, destruída e, com o tempo, com o passar dos séculos, ninguém mais sabia onde ela ficava. A localização exata se perdeu. Troia virou lenda. Deixou de ser um ponto no mapa para virar só uma história, um poema épico. O que nos leva a uma pergunta bem óbvia, né? Se a cidade sumiu da história, como é que a gente sabe onde ela fica hoje? Quem foi que a encontrou? Pois é, a resposta não é um acadêmico famoso, um historiador super respeitado. Não. A resposta é uma das figuras mais inacreditáveis e controversas da história da arqueologia. Um cara cuja obsessão por essa lenda mudou tudo. O nome dele, Heinrich Schliemann. E olha, que personagem. Pensa num homem de muitas caras. Um empresário genial, um golpista de mão cheia e, acima de tudo, um cara completamente apaixonado, obcecado pela ideia de encontrar a Troia dos poemas de Homero. A vida do Schliemann parece roteiro de filme, sério. Ele começou de baixo, como um escriturário qualquer, mas a ambição dele, sem limites. Foi pra Rússia, aprendeu 12 línguas, foi pra Califórnia bem na época da corrida do ouro e abriu um banco. Estudou na Sorbonne, em Paris, e aí, com o bolso cheio de dinheiro e a cabeça cheia de conhecimento, ele partiu para realizar o sonho de criança, achar Troia. É que o Schliemann era, antes de mais nada, um cara esperto, um oportunista. Ele ficou rico passando a perna em garimpeiro. Virou cidadão americano só para se divorciar mais rápido. E essa é ótima. Quando quis casar de novo, ele escreveu para o arcebispo de Atenas pedindo para ele arranjar uma esposa. Para um cara como Schliemann, não tinha tempo ruim. Os fins sempre justificavam os meios. E foi com essa mesma garra, essa determinação sem escrúpulos, que ele foi atrás de Troia. E ele encontrou. Mas essa descoberta, apesar de ser algo gigantesco, veio com um preço. Um preço bem alto. O ponto principal aqui é entender o seguinte.
Schliemann não era um arqueólogo de formação, um cientista. Ele era um homem de negócios, pragmático. A bússola dele era a paixão, não um método científico. Ele queria resultado. E queria para ontem. E é isso que é tão maluco no legado dele. É uma moeda de dois lados. De um lado, uma conquista absurda. Ele achou Troia. Ele provou que a história de Homero não era só fantasia. Mas do outro lado, a tragédia. Na pressa, na falta de método, ele usou métodos tão brutos que destruiu para sempre camadas e mais camadas de história que estavam ali. A real é que até hoje os arqueólogos profissionais estão lá, quebrando a cabeça tentando organizar a bagunça que ele deixou. É um trabalho de décadas para tentar entender o que foi destruído. Então, como é que a gente junta essas duas pontas? A história emocionante de Heitor e a história caótica de Schliemann? Bom, é aqui que o mito e a realidade finalmente se encontram pra valer. Porque, apesar de todos os defeitos dele e, nossa, como eram muitos, tem uma coisa que não dá pra negar. Sem a obsessão, a grana e a teimosia desse cara, Troia talvez ainda fosse só isso. Um mito. Um lugar perdido pra sempre. No fim das contas, é por causa desse gênio cheio de falhas que hoje podemos caminhar por aquelas ruínas, olhar para as pedras e conectar. Conectar a experiência de estar ali, naquele lugar, com a história imortal de Heitor, de Andrômaca, de toda aquela gente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. A história de Troia, essa lenda, foi salva do esquecimento por um vigarista. Isso mostra que a busca pela verdade às vezes é tão bagunçada e imperfeita quanto as pessoas que a conduzem. Então fica a questão, será que um legado perfeito pode nascer de uma pessoa tão cheia de falhas? A resposta talvez a gente não encontre nos livros, mas sim no silêncio daquelas ruínas.